Ser amado ou ser temido? Isso daí é um questionamento interessante, né, rapaziada? Já é um questionamento milenar. Muitas gerações já se questionaram sobre isso e eu trouxe aqui uma visão baseada em insights que eu retirei do livro, tá? Tô com o livro aqui, O Príncipe de Nicolau Maquiavel, onde ele fala exatamente sobre isso, sobre a gente ser temido ou ser amado. É um ponto interessante aqui. Eu vou começar aqui mostrando, porque o ponto principal de tudo, ele fala que a gente deve atingir um equilíbrio. Vou ler aqui um trecho para vocês, ó. Um príncipe não deve, pois, temer a má fama de cruel, desde que por ela mantenha seus súditos unidos e leais, pois que, com poucos exemplos, ele será mais piedoso do que aqueles que, por excessiva piedade, deixam acontecer desordens, das quais resultam assassínios ou rapinagens. Com isso daqui, pessoal, ele fala que a gente não deve. Ele fala de um príncipe, mais uma vez, rapaziada. Ah, Wilson, não sou príncipe, eu sei. Isso aqui é uma leitura profunda. Nós vamos incorporar esses conhecimentos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós vamos retirar insights valiosos de uma leitura. E ele fala aqui que, no caso, o príncipe, ele não deve temer a fama de cruel. Porque se ele for se ele tiver ali a fama de cruel, mas ele manter o seu povo unido, se ele manter ali as pessoas ao seu redor em segurança, ele não deve temer a fama de cruel. Porque com poucos exemplos ele vai se tornar bom, com poucos exemplos de bondade, de generosidade, ele vai mudar aquela percepção das pessoas, você está entendendo? Porque é aquela questão de quem você não espera coisas boas, as coisas boas que vêm dessa pessoa, elas têm um impacto maior, elas têm um peso maior do que aquela pessoa que sempre faz coisas boas, vai fazer mais uma coisa boa, não vai ter a mesma visibilidade. Se a pessoa ela já é cruel, não é, pô, não falo malvada mesmo, falo cruel num certo comportamento, aquela pessoa que transmite uma seriedade, um certo lado sombrio ali, tá entendendo? Que faça com que as pessoas tenham algo a temer em relação a ela, respeito, eu falo de respeito, falo de tudo isso. E quando uma pessoa dessa faz algo generoso, aquilo daí tem um peso enorme. Qualquer coisinha que ela fizer diferente da crueldade vai ser muito bem visto. Então, com poucos atos, vai ser capaz de mudar a percepção desse povo, a percepção das pessoas que estão ao seu redor. Já a pessoa que é muito piedosa, ela perde o controle. Aqui no livro ele fala que chega a permitir que sejam possíveis assassínios e rapinagens. Assassínios, nesse caso aqui, de assassinatos mesmo, rapinagens, furtos, apropriação indevida. E essas práticas aí que elas ocorrem quando a corda está muito frouxa, quando a mão está muito aberta, né? Quando a pessoa não tem esse sentimento de ser temida pelos outros. E tem uma outra frase aqui que ele fala que eu achei interessante. Interessante, isso aqui é um insight importantíssimo, rapaziada. É o seguinte, ó, o príncipe, contudo, deve ser lento no crer e no agir, não se alarmar por si mesmo e proceder de forma equilibrada, com prudência e humanidade, buscando evitar que a excessiva confiança o torne incauto e a demasiada desconfiança o faça intolerável. Isso daqui é um insight que é para a gente retirar em relação ao comportamento de reatividade. A gente não deve ser reativo.
nós temos que pensar. Ele fala aqui claramente: o príncipe deve ser lento no crer e no agir. Lento no crer e no agir é que nós devemos analisar o que a gente absorve, o que a gente toma como verdade, e analisar também da mesma forma, da mesma proporção, as nossas ações, para a gente não cometer erros. Porque o que acontece muito é a gente cometer erros baseado em erros. Se a gente erra no primeiro passo, no crer, a gente vai errar no agir. Então é importante ter um filtro de excelência nesse quesito aí, tá entendendo? Não se alarmar por si mesmo e proceder de forma equilibrada, com prudência e humanidade. Nisso daqui, na minha concepção, ele fala exatamente do fato da gente sempre buscar os acontecimentos, buscar a situação toda e não se basear puramente no que a gente acha, no achismo, para tomar aquelas decisões, para tomar determinadas atitudes. Porque aqui a gente está falando de algo mais enérgico, nós não estamos falando aqui de algo superficial. Isso daqui é um comportamento que você pode ter dentro de um âmbito profissional, de um âmbito afetivo, de um âmbito social, um ciclo social, principalmente isso. Porque se a gente for extremamente piedoso, a gente é tirado para brincadeira. Ninguém respeita a pessoa que está sempre com a mão aberta, a pessoa ali que está sempre fazendo bondade. Ninguém respeita. Infelizmente, essa é a verdade. E a gente tem que agir de forma equilibrada, buscando evitar que a excessiva confiança o torne incauto e a demasiada desconfiança o faça intolerável. Incauto, mais uma palavrinha aí pro vocabulário de vocês, por isso que eu falo leiam, tá, rapaziada? Incauto é desprovido de cuidado, de cautela. É quando você não tem esse cuidado, esse receio, esse trato dessa determinada forma, tá entendendo? E a excessiva confiança, ela faz isso. Quando você se sente muito confiante, você não tem cuidado com as coisas, você não tem cuidado com o que você vai fazer. E também a extrema desconfiança, ela nos faz intoleráveis. A gente fica à mercê puramente do nosso entendimento, da nossa interpretação. A gente ignora tudo que está externo, todos os sinais que são mostrados para a gente. E isso é extremamente perigoso. E aqui no livro, ele fala exatamente dessa questão. Se é melhor ser amado que temido ou o contrário. Vou ler a resposta que ele dá aqui para a gente no livro. A resposta é de que seria necessário ser uma coisa e outra, um determinado equilíbrio, né? Mas como é difícil reuni-las, entendo que faltar uma das duas é muito mais seguro ser temido do que ser amado. Ele admite que é difícil a gente manter essas duas situações, manter esse equilíbrio. Então, na falta de um, é melhor ser temido do que ser amado. Ele vai falar aqui por quê. Isso porque os homens, pode-se dizer, geralmente são ingratos, volúveis, simuladores, tementes do perigo, ambiciosos de ganho. E enquanto lhes fizeres bem, são todos teus. Oferecem-te o próprio sangue, os bens, a vida, os filhos, desde que, como se disse acima, a necessidade esteja longe de ti. Quando esta se avizinha, porém, revoltam-se. Está entendendo por quê? Ele fala por causa do comportamento dos homens. É por isso que é melhor, é mais benéfico para a gente ser temido do que ser amado. Os homens, eles são, nas próprias palavras dele aqui, ingratos. E eles vão te deixar na mão, eles vão largar você quando for conveniente, se você for uma pessoa amada. E ele fala exatamente sobre isso daqui.
Os homens têm menos escrúpulos em ofender alguém que se faça amar do que a quem se faça temer. Eles podem ofender tranquilamente uma pessoa que se faça amada, mas quem eles temem, eles não ofendem. Um exemplo claro disso, muitas vezes acontece muito dentro de casa, com os pais. Geralmente quando os pais se permitem ser essas pessoas extremamente amáveis, que estão sempre ali deixando a mão aberta, como eu já falei, que não se fazem ser temidos, a pessoa tem total coragem de bater de frente com o pai. Mas chega na rua uma pessoa que ela nem conhece, uma pessoa que tem aquela postura que se faz ser temida, aquele comportamento que transmite, que deixa as outras pessoas inseguras quanto à reação daquela pessoa. Aí não tem coragem, pô. Não tem coragem, porque aquela pessoa se faz ser temida. Agora, quando a pessoa se faz ser amada, não tem filtro para o julgamento, não tem filtro para a crítica. Posto que a amizade é mantida por um vínculo de obrigação que, por serem os homens maus, é quebrado em cada oportunidade que a eles convenha, mas o temor é mantido pelo receio de castigo que jamais se abandona. Tá entendendo? Ele fala que a amizade ela pode ser quebrada quando for convencional para a pessoa. A amizade ela é assim. Já o temor, ele não some nunca. A pessoa ela sempre vai ter aquele temor por você. Isso é mais um ponto que mostra que é melhor, é mais seguro ser temido do que ser amado. Ele fala também que a gente não deve ser extremista, que se a gente não conseguir ser amado, mas a gente tem que fugir do ódio. A gente pode ser temido, mas temos que sempre ser justos. Nós temos que fugir do ódio. Essa é a frase que ele fala. Com justiça a gente tem todo aquele princípio de ética, de moral, que ele cita aqui, em questão de abster-se dos bens alheios. Ele fala o seguinte: deve, sobretudo, abster-se dos bens alheios, posto que os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Então, o patrimônio das pessoas é algo muito importante para elas. E para a gente fugir do ódio, isso daí é um ponto importante, a gente tem que perceber isso. Não se apropriar indevidamente das coisas dos outros. E tem uma determinada porção de equilíbrio aí. O equilíbrio perfeito está entre ser amado e ser odiado. Só que como não é possível, como é extremamente difícil manter uma situação dessa, a gente tem que tender mais para o lado de ser temido, mas também não pode chegar no nível de ser odiado. Esse é o ponto principal. Essa é a chave que eu encontrei aqui nessa leitura. E como exemplo aqui ele fala de Aníbal, que foi um general aí extremamente cruel, mas comandou as suas tropas de uma forma assim historicamente lembrada. E a frase que ele fala é que sem aquela crueldade as virtudes não lhe teriam bastado para surtir tal efeito. Com isso daí a gente pode entender que mesmo se ele tivesse transmitido todas aquelas virtudes para o exército deles, para as tropas dele, aquilo dali ainda não seria o suficiente. Então foi necessário, porque de acordo com a história ele era um cara assim perverso mesmo. Ele controlava com a mão fechada o cara era temido de verdade. Então, se não fosse esse sentimento de medo do exército dele em relação a ele, as virtudes deles não seriam significativas o suficiente para manter o exército dele, que era composto por vários povos, por soldados de várias nações, unido. Nunca teve nada
nenhuma revolta nem contra os próprios soldados, nem contra ele, tudo por conta do medo. Ele era um cara que ele era temido. E isso é só uma interpretação, tá, rapaziada? De um livro excelente. Só que eu acredito realmente nisso. A gente tem que conservar essa postura de ser temido ao invés de ser extremamente amável. Dessa forma a gente é mais levado a sério e a gente consegue alcançar um patamar mais alto, alcançar um lugar que geralmente a maior parte das pessoas não chega. Isso tem muito a ver com o desenvolvimento pessoal e principalmente com a leitura mais profunda, uma leitura mais consciente. É por isso que eu falo, rapaziada, leiam e façam isso. Esse daqui é um livro que ele foi escrito para um príncipe, para ensinar ele a governar, para dar dicas de governo. Só que a gente não tem nenhum príncipe aqui, não tem nenhuma princesa. Então, vamos ler e vamos remodelar isso para algo do nosso cotidiano, algo que faça sentido para a gente, que dessa forma a gente vai retirar diversos insights interessantes de diversos lugares. É impressionante quando a gente começa a aumentar a nossa percepção nesse quesito, nessa situação. Então, deixe aí nos comentários, tá, rapaziada? Wilson, tô aqui. Comenta o que é que você acha, se você prefere ser amado ou se você prefere ser temido. E se inscreva aí no meu canal, que é para fortalecer aí a rapaziada, né? Valeu, pessoal. Até logo. Tamo junto.